Hoje nós vamos falar sobre a tentação de Jesus Today we're going to talk about the temptation of Jesus como parte da nossa vida no reino. as part of our lives in the kingdom. Parte da vida de Jesus no reino foi a sua tentação. Part of the life of Jesus in the kingdom was his temptation. Talvez você não entenda muito bem sobre isso. Maybe you don't understand it well. Talvez seja como eu, até nem gosto disso. Maybe you're like me, you don't even like it. Porque eu não gosto de tentação, Because I don't like temptation. não gosto de provação. I don't like trials. Mas na verdade Deus tem alguma coisa para fazer através delas nas nossas vidas. But God has truly something for us in our lives through these temptations. Elas têm um objetivo pedagógico de ensino nas nossas vidas. He has an objective of teaching us in our life. Então Deus usa esse tipo de coisa para nos abençoar. So God uses these things to bless E us para trabalhar conosco. and to work with us. E você não pode ser bem sucedido no reino, And you can be well succeeded in the kingdom a não ser que você vença as tentações. unless if you conquer these temptations. A Bíblia diz The Bible says que não veio tentação sobre você, that no temptation came upon you que não fosse humana. that wouldn't be human. Se você quer conferir o versículo, 1 Coríntios 10, versículo 13. If you want to check on that, is 1 Corinthians 10 verse 13. Então a Bíblia diz que não veio sobre você tentação que não fosse humana. So the Bible says that no temptation came upon you that wasn't human. E eu gosto muito do resto do versículo que vem para frente. And I like the continuation of that verse. Diz assim: mas Deus é fiel. And it says God is faithful. E ele faz duas coisas. And he does two things. Primeiro, ele controla a tentação. First, he'll control temptation. Ele diz que você nunca vai ser tentado além daquilo que você pode suportar. He says that you will never be tempted more than you can handle. Então é mais ou menos assim. So it's more or less like this. Quando uma tentação vem sobre você, When a temptation comes upon you, Deus pega ela God will take it e pega o seu grande metro espiritual and get his great spiritual method. e aí ele alinha a tentação, mirror. E aí ele alinha a tentação And it's a meter, and he'll align that temptation. e ele passa o seu metro, And he'll put his meter on there. e se tiver maior do que você pode suportar, He's going to measure, and if it's more than what you can handle, ele corta. he will cut it. E deixa só o tamanho que você pode. He will only leave the size that you can handle. Não veio tentação que não fosse acima do que você pode suportar, diz a Bíblia. The Bible says that there's no temptation bigger than what you can resist. E aí diz uma outra coisa. There's another thing that says, Quando a tentação vem, and when the temptation comes, além de Deus deixar ela do teu tamanho, da tua estatura, besides God allowing it to be the same stature that you have para você poder lutar de igual para igual, so you can fight it. então Deus abre, diz o texto, uma oportunidade para você escapar. So God says the text that God will open a door for you to escape it. Duas coisas. There are two things. Controla You control e it, abre uma porta de escape para você and He will open a sair. door of escape. Então não há nenhuma acusação contra Deus quando a gente não podemos fazer quando nós caímos em tentação. So we can accuse God when we fall into a temptation. E nesse assunto da tentação de Jesus, And this subject about the temptation of Jesus, existem algumas coisas muito sérias que eu quero conversar com você. there are some serious things that I want to talk about here with Quando you. Deus criou Adão, When God created Adam, e Deus pôs o Adão lá no paraíso, and He placed Adam in a paradise, Deus o criou à sua imagem e semelhança, diz a Bíblia. the Bible says that God created him as His image and likeness. Então ele era uma pessoa. So he was a person. O que é? Quais são as características de uma pessoa? What are the characteristics? Characteristics of a person. As características de uma pessoa Yes. são o seu poder de decisão, It's the power of decision, o seu livre-arbítrio. the free will. Se perder o livre-arbítrio, não é mais pessoa. If you lose the free will, you're not a person. E na tua anymore. pessoalidade And in your personality, está aí a sua razão, there's a reason there, que é onde está o seu arbítrio. where your free will is, Estão as suas emoções, and your emotions, está a sua parte irracional. and your rational part. Tudo isso é parte da sua pessoa. Everything is part of your person. Mas como nós já dissemos,
As we said, Deus não queria somente uma pessoa. God did not only want a person. Ele queria que você fosse filho, filha He dele. wanted you to be his son and his daughter. Então o homem estava lá no paraíso So the man was in paradise como pessoa. as a person. Mas Deus queria uma pessoa espiritual. But God wanted a spiritual person Porque Deus é espírito. because God is a spirit. Então você não pode ser filho de Deus sem se tornar uma pessoa espiritual. So you cannot become a son of God without being a spiritual. Deus pôs duas árvores, uma se chamava árvore da vida. He placed there two trees. One is called the tree of life. E era ali que estava a filiação de Deus. And that's where the affiliation of God was. That's where Antes it de was. Adão provar das árvores, Before Adam tried on all the trees, ele era uma pessoa he was a person criada por Deus, created by God, mas ainda não filho de Deus. but not a son of God. Porque a natureza de Deus, Because the nature of God, na qual ele se tornaria filho de Deus, in which he would become a son of estava God. representada naquela árvore da vida. It was represented on that tree E, of life. tinha uma outra árvore And there is another que oferecia uma tree outra natureza, that would offer a different kind of nature. a natureza do inimigo, It would be the enemy's nature do diabo, from the devil, a natureza maligna. the evil nature. Então presta atenção, So pay ali attention. na frente do Adão estava In front of Adam, there oportunidade para was se tornar uma pessoa espiritual the opportunity to become a spiritual person ou para se tornar uma pessoa maligna, or to become somebody evil. ok? Ele fez a escolha errada, And he made the wrong ele e a decision. mulher dele. Him and his wife. E aí ele recebeu essa natureza maligna. And he received this evil nature. E aí você foi gerado And then we were created na família dele. in his family. E aí sabe o que aconteceu com você e comigo e com todo ser humano na Terra? And you know what happened to me and to you and all the human beings on Nós earth? nascemos herdando essa natureza maligna We were born earning that evil nature que ficou fazendo parte da vida de Adão. that became part of in Adam's life. E aí sabe de uma coisa? And you know something? Essa natureza não pode ser domesticada, This nature cannot be domesticated porque ela é má na sua essência. because it's evil in its essence. Só tem um jeito para tratar com essa natureza. There's only one way to deal with this nature. Tem que morrer. It has to die. Aí Jesus veio para que a gente pudesse morrer através dele. And then Jesus came so we could die through him. O que é isso? What is this? Jesus foi na cruz. Jesus went to the cross. Deus colocou você em Jesus. God put you in Jesus. Quando os seus braços, suas mãos foram pregadas na cruz, When his hands were nailed to the cross, você estava nele. you were with him. Você estava sendo pregado na cruz. You were being nailed on the cross. Quando os pés dele foram pregados, When his feet were nailed to the cross, você estava nele. you were in him Seus also. pés foram pregados. And your feet were nailed in. E assim a There coisa too. foi acontecendo. And that's how things were happening. Até o ponto que chegou que ele morreu na cruz. To a point where he came to die on that E cross. você estava lá. And you were there too. O que foi que aconteceu com você? And what happened to you? Você morreu. You died also. E você estava nele. And you were Você in him. morreu com Cristo. You died with Christ. Mas Jesus não ficou na morte. But Jesus didn't stay in A death. Bíblia diz que o Pai veio e o ressuscitou. The Bible says that the Father came and rose him up. E você estava nele. And you were in him. E o que aconteceu com você? And what happened to you? Você foi ressuscitado. You were resurrected also. Sabe qual é a palavra pela qual nós chamamos esse processo? Usamos para descrever esse processo? You know what the word we use to describe this? Novo nascimento. It's a new birth. Novo nascimento é você morrer. Is Nascer de novo. New birth is you dying and being born again. Então, a semelhança daquela tentação que o Adão e a Eva tiveram lá no paraíso, So the likeness of that temptation that Adam and Eve had on the paradise, Jesus também foi tentado. Jesus was tempted also. Agora presta atenção. So pay attention. Por Adão e Eva veio essa natureza maligna. Through Adam and Eve, this evil nature came. E quando eles pecaram, And when they sinned, eles eram pessoas capazes de fazer a decisão, there were people able to make decisions, mas ainda não tinham pecado. but there was no sin yet. Ok? Eles não tinham obrigação de pecar. They didn't have the right, the obligation to sin. Eles tinham poder para não pecar. They had the power for not to sin, Mas eles foram tentados but they were tempted e caíram na tentação. and they fell into temptation. E agora o que Deus fez? And now what God did, Segundo 1 Coríntios capítulo 15, according to 1 Corinthians chapter 15, Deus mandou o segundo Adão. God sent the second Adam. 1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus é o segundo Adão. And this text says that Jesus is the second Adam, E ele nasceu. and he was E born. nós já vimos essa parte. And we saw this part.
E aí ele recebeu poder And then he received power. quando Deus liberou ele para exercer o ministério. When God released him to fulfill his ministry.